Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, e hoje estamos aqui com o canal Tauri Verde. Todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição, no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. É muito importante o seu comentário, a sua opinião, para você engajar os nossos conteúdos aí. Muito obrigado. E vamos pro vídeo. Bem-vindo, Bilinski. Muito obrigado, Vitoli. Muito obrigado pela recepção novamente. Quero deixar um super abraço para todos os ouvintes da Tauri Verde. Uma honra estar aqui de volta. Vitor, a preocupação com a segurança dos manifestantes ontem, Bilinski, né, de quem caminhava, de quem prestigiava a chegada da manifestação também. Por que tamanha preocupação, Bilinski? Vitoli, eu já participei de muitas manifestações. Eu fui o responsável pela segurança do presidente Bolsonaro no evento que a gente fez em 23, na Paulista, que reuniu 1,5 milhão de pessoas, né? Então, eu tenho formação na área, eu fiz o curso de proteção de dignitários da Polícia de Miami e, cara, aquilo ali era um pesadelo do ponto de vista da segurança, né? Quando a gente tem capacitação na área, a gente enxerga sempre as vulnerabilidades. Eu sei que o Nicolas estava com uma equipe sensacional, cercado de pessoas muito boas, mas mesmo assim o risco é muito grande, né? Hoje, ser de direita no Brasil é ser desumanizado pela esquerda. Então a esquerda está o tempo todo chamando a gente de nazista, de fascista, de genocida. O objetivo desses adjetivos é sempre retirar a condição humana da pessoa da direita. Se a pessoa da direita não é humana, ela não tem por que ter os seus direitos básicos protegidos, dentre eles a vida. Então, nada mais é do que um estímulo ao homicídio das pessoas de direita, a matança das pessoas de direita. Então, obviamente, o Nicolas é um alvo, digamos assim, preferencial, e aquela caminhada foi muito arriscada, Vitoli. Graças a Deus, nada aconteceu, mas o risco era muito grande, e sim, a gente permaneceu ali num estado de alerta, muito preocupado com a forma como o movimento cresceu, e era uma coisa assim absolutamente descontrolada, Vitoli. A gente estava na rodovia e você via nas laterais, por 100, 150 metros, carros parando, pessoas descendo, o povo vindo na direção da caminhada. Então, nem todo mundo que estava na caminhada participou dela o tempo todo, mas muita gente veio na direção, parou o carro, desceu, correu. Então, isso é o ponto, né? Era um risco móvel, era diferente da Paulista, que estava tudo parado e a gente conseguia criar, né, círculos concêntricos de proteção, com pontos de atiradores de elite, com rotas de evasão, com um sistema mais controlado, né? De qualquer forma, eu acredito que foi um sucesso, e eu queria, se você me permitir, Vitoli, 30 segundinhos para rebater a mídia de esquerda, e eu vou usar um indivíduo como exemplo, né, sobre a questão do raio, tá? Eu não sei se já foi bem explorado aqui. Quero te ouvir. Mas eu queria explicar especificamente para o Dilma Rousseff, como é que é o nome do sobrinho da Dilma? É o Monocelha lá, Pedro. né? Pedro Rousseff, Dilma Rousseff, né? Pedro, olha só, eu sei que você carrega um sobrenome que tem um peso negativo no coeficiente de inteligência, né? Todo mundo sabe que a Dilma, ela está próxima de um peso de papel em termos de capacidade cognitiva. Mas eu vou te dar uma pequena explicação rápida aqui sobre qual é a natureza do raio, tá? Então, um raio é um fenômeno natural, atmosférico, em que ocorre uma diferença de potencial entre os elétrons que estão numa nuvem e a Terra. E essa diferença de potencial provoca a descarga elétrica, tá? Então é um fenômeno natural. Segundo ponto, a descarga elétrica, ela tende a tornar o sistema neutro,
Então a nuvem, na parte de baixo, tem elétrons negativos, a Terra fica positiva, existe essa descarga. Então, qual é a solução para o raio, né? Para evitar que o raio cause incêndios, danos ou machuque pessoas? É uma coisa chamada para-raio. O para-raio está conectado a um fio terra. Provavelmente você passou a sua vida fazendo fio terra do jeito errado. Por isso que você não consegue compreender o que significa o papel do fio terra e do para-raio para você evitar os danos produzidos pela eletricidade cósmica, que é o raio. Então, o que eu te recomendo, Dilma Rousseff? Que você entenda a natureza do raio e que você entenda a importância do fio terra. Não é aquilo que você está acostumado a fazer. O fio terra é uma forma de você conduzir essa energia cósmica para a Terra sem causar dano às pessoas, aos prédios e à natureza. Então, só para concluir, você, Dilma, você é tão burrinho, né? Tão burrinho, que você não consegue entender que a responsabilidade pela integridade física daquelas pessoas é do governo do Distrito Federal, que criou um espaço público acessível ao público sem a devida proteção contra raios. Dilminho, entenda a natureza jurídica do para-raio, entenda o conceito de responsabilidade e aí, quem sabe, você pode voltar a falar na internet para todos aqueles que culparam o Nicolas pelas pessoas que foram infelizmente atingidas pelo raio. Olha, para de fazer fio terra do jeito errado. Aprende o que é o fio terra. Quem sabe a gente pode continuar conversando. Mas diz que a fruta não cai longe do pé. Imagina o sobrinho da Dilma. Aquela estranha sensação do raciocínio, Belinsky, que não é um negócio tão simples, né? Aquela estranha... Deve dar uma dor de cabeça, cara. Não deve. Fora a cabeça baldia, né, Belinsky? O Tico encontrar o Teco num espaço que é um vácuo praticamente. Nossa. Não é tão simples. Belinsky, o Borgo tá aqui, quer falar contigo. Fala, Borgão. Fala, Belinsky, um abraço, guerreiro. Parabéns pela força e pela luta. Olha, confesso que eu chorei aqui do fio terra. O Belinsky ensinando o Dilma a fazer um fio terra. Certo. Essa foi. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Lá ele, né, Belinsky? Lá ele, né? Eu tô esclarecendo o que é o fio terra, né? É o rapaz que passou a vida inteira fazendo rádio. Ô, Belinsky, mas eu queria fazer um comentário em cima desse cara aí, porque faz tempo que ele vem arrumando essas polêmicas, e quem trabalha no meio político, nós temos acesso a pessoas que trabalham com estratégia política, com marketing, e uma das estratégias políticas é você definir o adversário, tá? Quem trabalha na área de marketing conhece muito bem essa estratégia. A pessoa, ela define o adversário, por quê? Porque a partir do momento que ela está com uma pessoa, não estou dizendo que todos usam isso, mas é uma estratégia, eu tenho certeza que esse menino aí, esse Dilma, está fazendo isso. Porque ele vive nessa linha, né? Então você define um adversário, começa a brigar com aquele adversário, quem é contra aquele adversário vai sair em defesa de você, quem é a favor sai em defesa dele, cria engajamento e aí aumenta as visualizações em redes sociais. E para mim, esse rapaz aí, que é uma pessoa inexpressiva, né? A tia dele já é um ser que ninguém consegue saber, é um jabuti, né? Ninguém sabe como é que subiu ali na árvore, mas foi presidente da República. Agora esse rapaz é uma pessoa que completamente... enfim, uma pessoa neutra, desorientada, uma pessoa que não representa nada. E eu acho que a estratégia é melhor em relação, uma contra-estratégia em relação a esse ser humano, era ignorá-lo, né? Deixa a esquerda lá, o pedacinho da esquerda, porque é tão inexpressível, uma pessoa tão, sei lá, tão absurda. Fazia tempo, Belinsky, até agradeço pela oportunidade, mas fazia tempo que eu estava por me manifestar em relação a esse rapaz, que é um ser tão ali, sabe? Então, mas, Bogo, Belinsky, a gente tem uma situação que você relatou há pouco aqui, Bogo. Em Bauru, Belinsky, ontem o Borgo organizou uma manifestação aqui, né, com forte adesão, e no comentário, gente, por que não caiu um raio em Bauru também? Então veja... Mais de uma pessoa tinha. Tem essa movimentação, né, da turminha do Amor Venceu, né, nesse mesmo sentido. Então acaba estimulando, né, Belinsky?
Sim. Olha, em relação ao Dilma, eu acho que é muito importante quando a gente encontra um personagem como ele, né, da esquerda, que na verdade não tem capacidade cognitiva de criação, né, de proposição. Ele simplesmente se dedica a bater no Nicolas, bater na direita, né? Quando a gente encontra essa pessoa, a gente precisa também colocar nela um apelido carinhoso, né, para que a carreira dessa pessoa fique trancada, né, por esse momento de lucidez, né? Então, eu acredito que se a gente passar a chamar o Dilma Rousseff de Pedrinho Fio Terra, né? Ou Dilma Rousseff Fio Terra, eu acho que Pedrinho Fio Terra fica legal. Eu acho que a gente consegue colocar o cara no lugar dele, né? De categorizar qual que é o nível cognitivo. Eu acredito que a gente tem que fazer isso com todos os nossos inimigos. Eles não são opositores. Opositores, a gente pode ter. Eu já tive conversas com opositores, pessoas que pensam de forma diferente, e quando existe a capacidade cognitiva para conversar e chegar a conclusões comuns, a gente conversa, e normalmente essas pessoas são educadas e conseguem ser iluminadas em relação ao verdadeiro caminho. Mas quando a gente encontra esse burro, né, esse burro motivado, esquerdista, a gente tem que colocar logo esse rótulo, né, que é super próprio nele, para a gente poder tirar ele do jogo, né? Então, todas essas pessoas que se aproveitaram esse momento de mobilização do Brasil para criticar o nosso trabalho, seja o Pedrinho Fio Terra, seja Érica Hilton, seja qualquer outro personagem da esquerda, aquele rapaz do Rio de Janeiro lá, que gosta de farinha, se a gente selecionar todas essas pessoas e colocar elas dentro da caixinha delas, talvez seja mais fácil de combatê-las no futuro, né? Porque eu tenho certeza que o Pedrinho Fio Terra vai querer fazer mais alguma coisa da vida dele. Poxa, se ele olha, é a questão do exemplo, né, Pitoli? Você olha, ele deve olhar para a tia dele e pensar assim, porra, se essa porta foi presidente do Brasil, eu também posso ser qualquer coisa. Então a gente tem que colocar logo ali para matar o mal pela raiz, né? Eu acho que é uma boa estratégia. Agora, Bilinski, o que sobra para a semana que vem, na retomada das atividades do Congresso, a partir da manifestação da semana passada e a conclusão disso em Brasília ontem, o que sobra do ponto de vista do PL da dosimetria, da prisão do presidente e de todos os patriotas que ainda sofrem com essa perseguição, Bilinski? A gente está num ponto de inflexão muito interessante, né, Pitoli? Se você for perceber, o TOEFL está sendo escanteado, né? Eu li uma reportagem dizendo que existem pessoas próximas do Lula que estão, inclusive, estimulando a saída do TOEFL e do STF. Isso é algo que a gente tem que ficar de olho, né? Eu ouvi de fontes não confiáveis que na semana que vem a gente deve ter uma sequência de reportagens pesada em relação ao TOEFL. Então, eu acredito que o sistema está tentando fazer um expurgo, né? Está tentando remover aquele espinho no pé, né? Isso é uma alegoria muito interessante. O sistema, que é o sistema brasileiro de corrupção, é um sistema que se utiliza de poder e dinheiro, né? O poder político, o poder judicial, o poder legislativo, junto com a questão da dependência do dinheiro, né? Essa característica dinheirista do brasileiro, que ele quer, né, milhões, ele quer bilhões, ele não está satisfeito com a vida dele. Um ministro do Supremo Tribunal Federal tem o maior salário do Brasil, mas aquilo ali não é suficiente para ele. O que ele quer é milhões, são hotéis e jatinhos e fundos no exterior e tudo mais. Então, como esse sistema, ele está com um espinho, né? O espinho do Banco Master, o espinho das prisões ilegais, o espinho da prisão do presidente Bolsonaro, tudo isso está deixando o sistema incomodado, né? O sistema ali tá se remoendo, ele precisa expurgar esses espinhos para poder continuar funcionando. O Brasil tende sempre à corrupção, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar esse momento de corrupção escancarada, né? De roubalheira escancarada do sistema sangrando. A gente tem que aproveitar esse momento para dar algumas machadadas fortes. Então, minha expectativa da próxima semana, a gente deve ter um movimento em relação
ao veto do PL da dosimetria, a gente deve ter um movimento em relação à CPMI do Banco Master, a gente deve ter um movimento em relação ao Supremo Tribunal Federal, e a gente deve ter um movimento em relação à concessão da prisão domiciliar para o nosso presidente Bolsonaro. Essa é a nossa expectativa para as próximas semanas, né? São as cenas dos próximos capítulos. Fala, Boga. O Bilinski, acho que foi em 2019, eu lembro que o Lula pediu autorização para o Toffoli, quando o Lula estava preso, para ir no velório do Vavá, do irmão dele, o Toffoli negou. Né? Aquilo causou um atrito que acho que até hoje, pelo jeito, não sarou, né? Não acabou cicatrizando, e o Lula guarda, assim, uma raiva do Toffoli. E saiu hoje na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: Lula mostra irritação com o Toffoli e chega a dizer a aliados que o ministro deveria deixar o STF. Esse recado eu vejo como um recado direto para o Toffoli do Lula, o seguinte, ó, pede para sair. E mais, o que eu enxergo nessa saída do Toffoli, que para mim agora é reversível? Seria uma forma de o Lula encaixar o Messias, né? Porque pelo jeito acho que o Senado está segurando o Messias, porque tem a preferência pelo Pacheco. Então nessa, se o Toffoli cai, ficaria perfeito para o Alcolumbre, para o pessoal ali do Senado. Quer dizer, Toffoli caindo, indica o Pacheco, entra Messias e Pacheco. Numa situação dessa, você acha que tem fundamento e mais? Você acha que o Toffoli é reversível, ele vai embora? Então, é que a gente tem que compreender que o Supremo Tribunal Federal, os 11, eles são um microsistema também, né? Então, por óbvio, que o Toffoli não vai abrir mão do status dele só para agradar o presidente da República. Ele tem, os outros ministros também têm o rabo amarrado, né, com ele. Então, a gente pode até prestar atenção para ver se não vai acontecer aquele famoso cair para cima, né? O que é o cair para cima? Você tira um cara de uma determinada posição que ele está incomodando e coloca ele numa posição acima, para que ele se sinta de alguma forma prestigiado e não venha a prejudicar os amiguinhos de conchavo dele. Eu enxergo o Supremo Tribunal Federal hoje como um grande conchavo, né? Então, internamente existem diversas alianças, pontos em comum, e um deve conhecer um pouco melhor os podres do outro. Então, não acho que o Lula faria isso, eu não acho que o sistema faria isso, de expurgar o Toffoli de uma... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Sem rota de fuga, Lula está inconformado com uma péssima notícia que recebeu. A fragilidade interna racha na esquerda, a ausência de planos sucessório, rearranjo da direita colocando sob pressão o plano eleitoral do Planalto. O presidente Lula do PT acompanha de forma direta os números que antecedem o ciclo das eleições presidenciais deste ano. Publicamente, o petista tem dito que será o candidato em reeleição e que pretende disputar novamente o Palácio do Planalto com forma de impedir que a sucesso seja entregue ao nome da direita. A insistência tem sido apresentada como ponto estratégico, mas também traça um ambiente de fragilidade interna no campo governista. As declarações têm funcionado, mas como uma tentativa de produzir efeitos políticos de causa e consequência do que como consolidação de um projeto eleitoral sólido. Tem sido um ponto de esforço conter danos e minimizar os impactos negativos que cercam o lulopetismo nesse momento do governo. O atos de fala que têm sido sustentados por marqueteiros passou a ser um relógio para ganhar tempo diante de um quadro que não se mostra nada favorável. Um dos principais problemas enfrentados pelo PT é a insistência em um plano alternativo para 2026. O partido não construiu algo logo
dos últimos anos, um homem capaz de assumir o protagonismo em eventual sucessão. A lacuna não é casual. Lula manteve mais uma vez postura histórica de não permitir fortalecimento de lideranças internas que pudessem ultrapassá-lo. Com liderança central da esquerda brasileira, ao longo de sua trajetória, a petista sempre atuou para preservar a sua posição como liderança máxima, evitando a formação correntes dentro do próprio campo político. No momento de 2026, porém, se agravam ainda mais quando se observam indicados o governo Lula 3. O Planalto já tem conhecimento de que as avaliações atuais da gestão não são positivas em nenhuma das principais áreas de 2023. Quanto ao início do mandato, não houver uma pasta que pudesse apresentar como referente eleitoral para Lula 4, a desaprovação estará elevada de ponta a ponta do país, distribuída de forma ampliada que limita a capacidade de reação do governo e reduz a margem de manobra para uma narrativa de recuperação. Então essa foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.